Glória a Deus eterno. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor e temos posto o tema aí, a necessidade da salvação. E hoje vamos trabalhar os distintos aspectos da salvação. Vamos ler Hechos de los Apóstoles capítulo 4 e o versículo de número 1. Amém? Hechos capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notório a todos vosotros e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesucristo de Nazaré, a quem vosotros crucificastes, e a quem Deus ressuscitou de los mortos, por ele este homem está em vuestra presença sano. Este Jesus é a pedra reprobada por vosotros los edificadores, la qual ha venido a ser cabeza de ângulo. E em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo, dado a los homens, em que podamos ser salvos. Então, vendo el denuedo de Pedro e de Juan, e sabendo que eram homens sem letras, e del vulgo, se maravilhavam e les reconheciam que havia estado com Jesus. E vendo al homem que havia sido sanado, que estava em pé com eles, não podia dizer nada em contra. Amém? Esta é a palavra do Senhor, de la qual acabamos de ler aqui, hermanos. O milagro que todos nós conhecemos muito bem, deste homem que tinha um de los pés, era cojo de um de los pés, desde a matriz de sua madre, e sempre era posto em la porta, junto a la porta hermosa, para pedir limosna a las personas que passavam por allí. Então Pedro e Juan iban al templo a la hora nona, la hora de la oración, buscar a Dios, orar y consagrar su vida al Señor. Y este hombre cojo, viendo Pedro y Juan pasando a entrar al templo, le pide a ellos también una moneda. Pero nosotros sabemos al leer la palabra que Pedro, fijando en él los ojos, ha dicho a él, mira a nosotros, mírame a mí. Yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ha hecho un alboroto, hermanos, en el templo. Y nosotros sabemos aquí del capítulo 4 que ya Pedro y Juan pasan una noche en la cárcel. El otro día se encuentra delante de toda la linaje del sumo sacerdote, Anás, Caifás, Alejandro, todas as autoridades, os saduceus. Ha puesto Pedro e Juan delante de eles para fazer uma interrogação sobre lo hecho del homem que está sanado. Ele disse, mira, habla para nós com que autoridade, com que potestade ha hecho este milagro. Em nome de quem ha hecho este milagro. Algumas das pessoas também poderiam dizer, díganos agora, háblanos, com que poder, com que potestade ha hecho este milagro.
se fue el poder de lo hechizo, de la magia, de la brujería, se fue el poder de la hechicería, el poder del misticismo, de los poderes ocultos, de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Con qué poder ha hecho esto? ¿En nombre de quién? ¿Con qué potestad ha hecho esto? Entonces el apóstol Pedro ha dicho, no fue con autoridad de la oscuridad, con el poder de la oscuridad, con hechicerismo, con brujería. Nada de esto, fue en nombre de Jesucristo. En nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificastes y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sanado. E disse, porque nós agora estamos sendo interrogados acerca do benefício hecho a um homem enfermo e de que maneira este haya sido curado, pois foi em nome de Jesucristo. E o versículo 11 disse o apóstolo Pedro, lleno do Espírito Santo, disse, este Jesús es la pedra reprobada por vosotros los edificadores, la qual ha venido a ser cabeza de ângulo, e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nombre bajo el cielo dado a los hombres em que podamos ser salvos. Aquele primeiro aspecto da salvação, vamos trabalhar o segundo tópico de esta mensagem desta tarde, pero aqui, hermanos, em nome de Jesus, não há outra pessoa, não há outro ser em el planeta Terra, não há outro nome del qual podamos ser salvos, a não ser em nome de Jesucristo de Nazaré. A Deus ha dado a ele todo o poder, toda a potestade em el cielo e também em la terra. É isto que leemos San Mateo, capítulo 28, versículo 18, quando o Senhor, depois de ressuscitar de meio de los mortos, apresenta-se delante de seus discípulos. El versículo 18 diz assim, e Jesus se acercou e les habló, dizendo, toda potestade me é dada em el cielo e em la terra. Portanto, ide a ser discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome del Padre, e del Hijo, e del Espírito Santo, ensinando-les que guardem todas as coisas que os he mandado, e aqui que eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fin del mundo. Amém. E Filipenses também, disse o apóstolo Pablo, Filipenses capítulo 2. Vamos ler aqui muito rápido. Filipenses capítulo 2, versículo 4, hermanos, que diz assim, versículo 4. Versículo 5, haja pois em vosotros este sentir que houve também em Cristo Jesus, el qual sendo em forma de Deus, não estimou a ser igual a Deus como coisa a que aferrar-se, sino que se despojou a si mesmo, tomando forma de servo, hecho semejante a los hombres, e estando em la condição de homem, se humilhou a si mesmo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, aquí é Jesucristo, é o único que pode salvar a humanidade, é o único que pode garantizar e garantiza a salvação ao ser humano. Jesucristo de Nazaré, Jesucristo, el ungido, el que murió por nosotros en la cruz, y Dios le exaltó al sumo y le ha dado el nombre que está por encima de todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobre, confiese, toda língua confesse que Jesucristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. Então, aqui não há Deus hecho por las manos del hombre. Esse Deus não pode salvar. O homem não pode salvar-se a si mesmo. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Las buenas obras tampouco podem salvar o homem. Mas solamente la fé em Jesucristo, aquele que murió por nosotros en la cruz, que derramou hasta el último de su sangre por nosotros, ele que tomou la iniciativa por nosotros, de morir por nosotros, de cargar sobre si mismo la culpa de todos nosotros. Solamente Cristo pode salvar.
y nada más que Cristo. Glória a Deus. Será que tu podes dar um glória a Deus? Glória a Deus. Quantas pessoas estão sem Cristo hoje? Quantas pessoas estão partindo da terra sem Cristo? Quantas pessoas estão indo-se de aqui, da terra, do mundo físico, do tempo cronos, está indo de caminho à eternidade, sem Cristo, sem Deus e sem a salvação, sem a sangre de Cristo, sem o amor de Cristo. La primeira coisa, a necessidade de la salvação. Isaías capítulo 53. E el versículo 6. Dice a palavra do Senhor: todos nós outros nos descarriamos como ovejas, cada qual se apartou por su caminho, mas Jeová cargou em ele el pecado de todos nós outros. A necessidade da salvação, porque todos nós outros, independente de color, de classe social, independente de recursos financeiros, independente se a pessoa é maior ou menor em la sociedade, todos nós outros descarriamos, cada qual por seu próprio caminho. Cada pessoa em el mundo busca seu próprio caminho, cada pessoa está buscando seu próprio caminho como ovejas desarraigadas, descarriadas del caminho del Senhor, pero Deus cargou sobre ele el pecado de todos nós outros, porque estávamos caminhando por nossos próprios caminhos e haciendo lo que es malo delante de Deus, el pecado, la injusticia delante del Senhor, la iniquidade que estava sobre nós outros, pero ele cargou. Aí o versículo 6 diz a palavra do Senhor: mas Jeová cargou em ele o pecado de todos nós outros. ¿Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que quita o pecado del mundo. Cristo levou sobre si mesmo o pecado de todos nós outros, porque cada um de nós caminhava por seu próprio caminho como ovejas que não têm pastor, pero Cristo cargou sobre si mesmo, Jeová Deus Padre cargou sobre ele o pecado de todos nós outros. Agora podamos caminhar por este vivo caminho, por el caminho que é Cristo Jesus, pois o próprio Senhor Jesus ha dicho: eu sou o caminho, a verdade e la vida. Não há caminho fora do próprio caminho que é Cristo. Tu podes caminhar por el caminho que te dá las ganas de caminhar, pois solamente há um caminho que se chama Jesucristo de Nazaré. Solamente o caminho que se chama Jesus. Podamos entrar por las portas de la Nueva Jerusalém. Solamente por Jesucristo podamos entrar em la vida eterna, glorificando a Deus, com a eternidade, com o corpo glorificado, para glorificar a Deus. Solamente por Jesucristo. Não há uma instituição, organização, uma denominação que leva a salvação, mas Cristo Jesus. Enganado é o homem que pensa que pode salvar a si mesmo, pois não há outro caminho. El caminho é Cristo e a porta também é Cristo. É Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice a palavra do Senhor, Romanos capítulo 3, versículo 23. La necessidade de la salvação. ¿Por que há esta necessidade? Romanos 3 e 23. Que diz assim a palavra do Senhor: porquanto todos pecaram e estão destituídos de la glória de Deus. O versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus,
a quem Deus puso como propiciação por meio da fé em sua sangre, para manifestar sua justiça, a causa de haver passado por alto em sua paciência os pecados passados. Então, hermanos, aqui podemos ver que todos pecamos, todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Mas por la morte de Cristo, la redenção de Cristo, su sangre, por la fé em su morte, em la resurrección de Jesucristo, e que Deus puso como propiciação por meio da fé em su sangre, para manifestar su justiça. Ou seja, por meio de su morte, porque Cristo cargou o pecado de todos nós em la cruz, Deus manifestou em la cruz sua justiça, sua ira sobre o pecado. Mas Cristo sendo morto e ressuscitado de meio de los mortos, temos paz para com Deus e somos agora justificados por meio de sua morte e ressurreição e seu derramamento de sangue. Todos pecaram. Todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus. E vamos ler a fonte da salvação. Já comentamos que a fonte da salvação é Cristo. Juan, capítulo 3, versículo 14. San Juan, capítulo 3, versículo 14, que diz a palavra do Senhor. San Juan, capítulo 3, versículo 14, que diz: E como Moisés levantou a serpente em el deserto, assim é necessário que o Hijo del Hombre seja levantado. Vamos ler hasta versículo 15. Para que todo aquele que em ele crer não se perda, mas tenha vida eterna. Então, aqui temos a fonte da salvação, que é Cristo. Todo aquele que crê em Jesucristo não se perda, mas tenha a vida eterna. Como Moisés, aí é o tipo de que Moisés levantou a serpente em el deserto, assim também Cristo. É necessário que o Hijo del Hombre seja levantado em la cruz, para que todo aquele que em ele crê não se perda, mas que tenha vida eterna. Oh hermano, miramos-nos para a cruz. La cruz é a fonte da salvação. La cruz, quando miramos para a cruz, vemos su amor por nós, su misericórdia, su compaixão por nós. Vemos a salvação que está em Cristo Jesus, com seus braços abertos. Vemos a salvação. A fonte da salvação é Cristo. É sua morte, é a cruz. É a cruz. Quantas pessoas estão lejos da cruz de Cristo e estão sendo enganados. Solamente quando chegamos aos pés da cruz, reconhecemos ser Cristo o Senhor, Salvador da humanidade. Aí sim temos a salvação. Quando aceitamos que Cristo morreu por nós em la cruz, Ele tomou a iniciativa por nós e cargou sobre si mesmo o pecado de todos nós, porque todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus, mas por la fé em sua morte alcançamos a salvação. Todo aquele que crê. Outro aspecto da salvação é que é universal. A salvação não é exclusiva para um grupo de pessoas ou para uma sola denominação evangélica. A salvação é para todos. Todo aquele que nele crê não se perda, mas que tenha a vida eterna. Então, a salvação é para todos. Glória a Deus. E a experiência da salvação? Como podemos ter a experiência da salvação? Em este mesmo capítulo de San Juan, capítulo 3. Glória a Deus. San Juan, capítulo 3, versículo 3, diz a palavra do Senhor. A experiência da salvação. Respondeu Jesus e lhe dijo: de certo te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 7.
não te maravilhes de que te dije, os es necesário nascer de novo. Esta es la experiencia de la salvación. Quando uma pessoa chega hasta la fuente de la salvación que es Cristo, esta persona tem uma experiência, é transformado. Esta pessoa nasce de novo em la presença do Senhor. Sua mente é transformada. Aí vamos caminhar para o passo inicial de la salvación, que é o arrependimento. São Marcos, capítulo 4, versículo 17, que diz aí São Marcos, capítulo 4, versículo 17. São Marcos, capítulo 4, versículo 17, que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pero não tem raiz em si, sino que são de corta duração, porque quando vem a tribulação ou a persecução por causa da palavra, luego tropiezam. E em Isaías capítulo 57, versículo 7, diz aí a palavra do Senhor. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio em perdonar, porque mis pensamentos não são vuestros pensamentos, nem vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Aqui está o passo inicial para a salvação, o cambio de mente, nascer de novo em la presença do Senhor. Esse cambio, essa transformação e este arrependimento significa metanoia, o cambio de mente. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamentos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, e ao Deus nosso, el cual será amplio em perdonar. Aqui está o passo inicial, dejar el impío su camino. Mira que leemos o versículo anterior, que cada qual caminhava para su próprio caminho como oveja desarraigada, descarregada, caminhávamos cada qual a seu próprio caminho. Este caminho del impío, deja el impío seu próprio caminho e volve-se ao Senhor Jeová. Por isso que o ministério de Jesus o Senhor começou a predicar dizendo: é chegado o reino de Deus, arrepentíos de vossos pecados, é chegado o reino de Deus. Nascer de novo, hermano, solamente por meio do Espírito Santo. Não há outra maneira, não há outra forma. Em Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30, que diz a palavra do Senhor. Pero Deus, havendo passado por alto os tempos desta ignorância, agora manda a todos os homens que em todo lugar que se arrepientam, porquanto ha establecido dia em el qual juzgará al mundo com justiça por aquele varão a quem designou, dando fé a todos com haberle levantado de los mortos. Pero quando oyeron lo de la resurrección de los mortos, unos se burlavam e outros diziam: já te oiremos acerca de esto outra vez. E assim Paulo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron juntamente com ele, entre los cuales estavam Dionisio, el Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Mira o versículo 30 que diz que Deus, havendo passado por alto os tempos desta ignorância, agora manda a todos os homens em todo lugar que se arrepentam. Este é o passo inicial para a salvação.
a arrepentir-se de sus caminos, de su malo camino, y volverse para Dios, dejar el impío a su camino y volverse al Señor Jehová, pues es grande misericordia, es amplio en perdonar. En las manos del Señor está el amor y la misericordia, el perdón y la misericordia sobre su pueblo. Tenemos que creer en esta palabra. Muitos estão buscando a igreja, muitos estão buscando o evangelho que não pode volver. A pessoa não quer deixar o caminho malo, a pessoa não quer deixar a glutonaria, a pessoa não quer deixar a lujuria, a pessoa não quer deixar o pecado, o adultério, a fornicação, a maledicência, palavras torpes, palavras pesadas. A pessoa não quer limpar a boca, mas aqui temos o santo livro glorioso, que tem poder de limpar os ouvidos, limpar a mente, limpar a boca e limpar os olhos também. Solamente crer e buscar ao Senhor Jesus e arrepentir-se e volver-se ao caminho da salvação, que é Cristo, a palavra, o verbo de Deus. E a salvação também é um testemunho, hermanos. Ai, como dar o testigo da salvação. Aqui já miramos a necessidade da salvação, porque todos pecaram. Todos nós, como ovejas, caminhávamos desarraigados, caminhávamos descarregados do caminho do Senhor. Miramos aqui também que a fonte é a cruz, o Senhor Jesucristo, seu nome glorioso. Miramos aqui também a experiência da salvação, o novo nascimento. Arrepentir-se, miramos aqui que o primeiro passo, o passo inicial para a salvação, quando estamos caminhando em la salvação, é o cambio de mente, o cambio de caminho, o cambio de sentido. E agora vamos mirar o testemunho da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice a palavra do Senhor: o Espírito mesmo dá testemunho a nosso espírito de que somos hijos de Deus. Aqui temos o primeiro testemunho de que o Espírito agora que habita em nós, que mora em nós, porque somos templo do Espírito Santo, habla com nós em nosso espírito, em nosso interior, e dar-lhe testemunho de que somos hijos de Deus, que pertenecemos a Cristo, que fomos salvos por la sangre de Cristo, que pertenecemos ao Senhor e Salvador Jesucristo. O Espírito Santo que habita em nosso ser, agora habla em nosso espírito, dizendo: agora tu és hijo de Deus, agora tu foi comprado por la sangre de Cristo. Tu creestes em la sangre de Cristo. Aqui tens a marca de que somos hijos de Deus, porque o Espírito Santo habla com nós dentro de nosso interior, dizendo: tu eres hijo de Deus, pertence a Cristo. E agora temos gozo e alegria em la alma, porque o Espírito foi derramado em nosso coração. Que tremendo, é? Que tremendo. Primeira de Juan, capítulo 5. E versículo 14. O último texto que vamos ler. Primeira de Juan, capítulo 5, versículo 14. Amém? Glória a Deus. Todos estão aí? Glória a Deus. Estão conectados dando glória a Deus? Jesus está aí. Glória a Jesus. San Juan capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos em Ele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, em qualquer coisa que pidamos, sabemos que temos as petições que lhe hayamos hecho. E aqui temos o outro testemunho da salvação, temos confiança em Ele. Confiamos em Ele. Temos seguridade
em confiança em el Senhor. O Senhor está em controle do universo. O Senhor está em controle e mando do mundo. As coisas não estão fora do controle de Deus. Todas as coisas estão bajo a vontade, o mando e o braço poderoso de Deus. As coisas estão delante de los ojos de Deus. Mira, hermanos, leamos o livro do profeta Habacuque. Habacuque pensou que Deus estava lejos da situação do povo, mas o tempo de Deus trabalhar não é o mesmo tempo que queremos ou que pensamos. Assim foi a forma e a maneira que Deus contestou o profeta Habacuque. Por isso que no capítulo 3 do profeta Habacuque, ele compreende o trabalhar de Deus, pois Deus disse que estava trabalhando nas nações vecinas. Deus iba a levantar as nações para cumprir seu propósito e sua vontade. Assim também é o tempo de hoje. Deus não ha cambiado. O Senhor Jesus é o mesmo. O Senhor Jesus não ha cambiado. O Senhor Jesus é o mesmo. Toda a coisa está bajo o mando, a ordenança e o controle de Deus. Temos confiança em Ele. Que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, aqui está o secreto da oração, orar conforme a vontade de Deus. E como conhecer Deus? E como conhecer sua vontade? Escudriñar, mirar, ler, comer, alimentar a palavra de Deus. Assim vamos conhecer a Deus e saber sua vontade para nós. Ler, oír a palavra, meditar a palavra, alimentar, ser como a persona, como o varão del Salmo de número 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o consejo de los impíos. Vamos ler aqui, Salmo de número 1, que diz aí, bem-aventurado el varão que não anduvo el consejo de malos, nem estuvo em caminho de pecadores, nem em silla de escarnecedores se ha sentado, sino que em la lei de Jehová está su delícia, e em su lei medita de dia e de noite. Será como árbol plantado junto a las correntes de águas, que dá su fruto em su tempo, e su hoja não cai, e todo lo que hace prosperará. Não assim os malos, que são como el tamo que arrebata el viento. Portanto, não se levantarão os malos em el juízo, nem os pecadores em la congregação de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. E aqui uma coisa importante, el justo tem caminho, e el impío, el malo tem senda. Há uma diferença muito grande, de ter um caminho e o outro ter uma senda. Seguimos aqui. E se sabemos que Ele nos ouve. O versículo 15 diz, se sabemos, el creyente, el salvo em Cristo, tem consciência de que Deus lhe escuta, de que ouve suas orações, suas petições. E diz o versículo aún mais, em qualquer coisa que pidamos, sabemos que temos as petições que lhe hayamos hecho. E aqui temos seguridade que Deus escuta, que ouve e que está com os ouvidos abertos à oração de tu povo, e que o Senhor a su tempo cumprirá sua palavra sobre nós. Amém? Vamos terminar com o versículo 19 que diz aí, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro está bajo el maligno. E diz o versículo 20, pero sabemos que o Hijo de Deus ha venido e nos ha dado entendimento para conhecer ao que é verdadeiro, e estamos em ele verdadeiro, em su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amém? E terminamos, hermanos, com uma oração em agradecimento a Deus por esta oportunidade de estarmos em la presença do Senhor. Creia
Cree em nome do Senhor, que é poderoso, em Senhor Jesucristo, que ama a seu povo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus e pedir suas misericórdias. Padre, em nome de Jesucristo, agradecido, Senhor, por esta tarde, estarmos aqui, Senhor, contentos, adorando e glorificando tu nome. Bendiga nossos irmãos para a glória e honor de tu nome, Senhor. Bendiga tu povo, dá la vitória a cada um de eles, Senhor, pois creemos em tu amor e tu misericórdia, em nome de Jesucristo, Padre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus bendiga a irmã Adriele, irmão José. Que Deus bendiga a irmã Luana, irmão Aldi, irmão Sidney. Que Deus bendiga a irmã Mayra e todos os demais irmãos que estão conectados aí com nós outros, glorificando a Deus, alabando em nome do Senhor. Amém. Que Deus bendiga aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Querendo Deus, vamos estar viernes aqui, por la tarde também, glorificando a Deus. Vamos estar aí conectados para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus bendiga a todos em nome de Jesus. Amém. Cristo vive, irmão. Vamos dando glória a Deus. É isso aí.